Ela sempre dança. Linda. Ah, minhas deusas e deuses, vocês nem imaginam quem eu trouxe para este episódio. Na verdade, assim, né, eu fiz toda uma dança do acasalamento com ela, porque eu quero que ela seja co-host. Porém, estamos ainda negociando, mas ela virá. Porque o assunto dela é sempre... O grande tema, ele é muito maravilhoso, tá? Hoje falaremos de subtema, tá? Que deixarei que ela fale. Mas antes, não posso deixar de agradecer ao Brechó da Charla, aos nossos parceiros queridos, a Vinícola Paulette, que produz esse espumante maravilhoso, né? Autoral e tudo aquilo que a gente tem conquistado. E nada mais, nada menos do que sempre manter a essência deste programa, que é conversa e um bate-papo com pessoas inteligentes, fora da curva e sem mimimi. Então, com ela, minha querida Elisa Belloni, mais uma vez, que alegria te ter aqui. Muito obrigada. Obrigada, minha querida. Vamos fazer um brinde aqui. Um brinde, sempre isso. maravilhosa, sempre. E tu, muito maravilhosa. Prazer. Muito prazer obrigada. Sempre meu. Conversar com pessoas inteligentes é sempre sair diferente, né, dessa conversa. Eu vou deixar que a Elisa fale pra gente qual vai ser o nosso subtema de hoje, tá? Porque ela propôs e eu fiquei, uau, ela arrasou. Então, assim, ela tá com mais propriedade do que eu. Quero saber, porque vocês já sabem, ela é uma mediadora de conflitos, vive isso diariamente. E a última vez que a gente conversou, vocês comentaram muito, assim, sobre o jeito dela, como ela era calma e tudo mais. Porque precisa ser, né? Porque se sou eu, já saio no soco com alguém. Mas no dia, se eu precisar, vai ser ela que vai me mediar. Acho até que ela vai fugir de mim. Porque ela vai pensar assim, não, a Kelly não dá, porque mediar a Kelly... Não pode, porque agora tem minha amiga. E então. aí tem um conflito ético, né? Porque o mediador, exatamente, ele está no meio. Tá. Ele é alguém completamente imparcial. Tá. No momento que ele parcializou, que ele te conhece ou que conhece a outra parte... Aí tu é totalmente minha, tu é parcial. Exatamente. Não, isso compromete o andamento do fato. processo. Não, eu te entendo. Não, e é justamente aí que vem a beleza da mediação. Que lindo. é o estar ali no meio, completamente imparcial e filtrando tudo para que as partes achem o melhor caminho, né? Mas hoje a gente não vai falar de mediação exatamente. Não, podemos isso aí. falar de mediação. Mas conta pra nós o que tu pensaste, que tu até me falaste, Kelly, pensei nisso, e eu falei, maravilhoso. Na verdade, assim, quando a gente trabalha mediação e negociação, a gente também trabalha muito comportamento e comunicação, principalmente comunicação, né? E o que eu venho notando, assim, e eu achei melhor trazer esse assunto para a gente trabalhar aqui. As pessoas estão muito desequilibradas. É muito difícil tu conseguir conduzir, muitas vezes, a mediação, porque as pessoas estão fora de si, né? E aí eu fiquei pensando o que eu posso abordar, não diretamente a mediação, que a gente pode fazer um outro encontro sobre mediação e negociação, claro. Né? Eu vou trazer exatamente isso, né? Mas assim, como que eu precisei me transformar também, né? Através do amor próprio, né? Durante a minha caminhada da minha vida, principalmente nos últimos anos, né? Depois de ter tido meus 3 filhos, eu tive um menino e depois, 1 ano e meio depois, eu tive gêmeas. Foi uma grande batalha. 1 ano e meio, né? Eles têm diferença. Elas vão fazer 20 anos agora em abril e ele faz 22 em julho. Mas não foi fertilização, tipo... Não. Gêmeas... Menina, assim, ó, eu nem precisava, parava a pílula, pô, emplacou. Sim, aquela que não pode passar a cueca suja ali, rapidinho. Engravidou. Uau. E então, assim, ali teve um enfrentamento, né, de comportamento, que eu tive que também mudar a minha forma de ser, né, e dentro de uma caminhada. E agora, recentemente, com o falecimento do meu segundo marido, né, ele faleceu em 2021, ele teve um infarto, morreu no meu colo, né, e a gente começa a questionar algumas coisas, e até eu queria começar dizendo uma frase que tu diz, que tu, né, fala, que a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho, né? Ou seja, nessa vida a gente tem que aprender a ficar sozinho. E eu penso que muitos dos problemas, das síndromes, das ansiedades, das questões, é a necessidade de estar sempre falando, estar sempre com gente, sempre com alguma coisa em cima, e tem que estar, e tem que estar, e tem que estar, e tem que estar. Não.
quando a gente sofre traumas, quando a gente sofre reveses na vida da gente, é quando a gente melhor aprende a ficar sozinho, né? Então, eu achei que esse era um tema que é bastante pessoal, né? É bastante caro para mim, né? Sim. De como que a gente transforma o desamor através do amor. É caro, mas ele é muito Afrodite, né? Totalmente, Afrodite. Porque a gente fala, quando a gente fala do sem mimimi aqui, a gente. E ela falou um negócio muito legal antes da gente começar, que vai ficar marcado na minha memória, assim. Eu sou uma mulher muito visual e muito auditiva também. E ela disse, sabe que fazer uma tese de mestrado é mais fácil do que fazer uma pauta para vir aqui, né? Eu pensei, uau, né? Eu logo levei pro pessoal. Só que ela estava se referindo que ela sabe que vir aqui não é vir aqui e simplesmente discorrer sobre um tema. É emprestar-se pessoalmente e falar sobre as suas coisas. Isso não é para qualquer mulher. Aliás, o Afrodite não é para qualquer mulher, Não. meu bem, tá? Sinta-se, então, honrada, assim, ó, no sentido mais maravilhoso da palavra, porque tu és uma Afrodite Obrigada, forte, uma mulher foda pra caralho, tá? Que é a minha A tua linguagem do a Afrodite. minha linguagem Afrodite, né? Porque o que eu vejo, né? E quando eu conheci a Elisa, eu até comentei pra vocês, a primeira coisa que ela me disse foi isso. Eu tô viúva há X tempo e tal. E eu fiquei pensando assim, gente, mas só um pouquinho. E era o segundo casamento, tá certa? Sim, eu fiquei casada há 10 anos. Eu fui casada com meu primeiro marido, quase 16 anos, né? Tive os 3 filhos, são filhos dele. Ah, tá, né? do primeiro casamento. E aí me separei, 9 meses depois eu conheci o João. O João era 15 anos mais velho que eu. Ele olhou pra mim e disse assim, em 3 meses tu vai estar completamente apaixonada por mim. Ai, que amor, gente. E realmente foi uma relação Onde há ele pouco estiver, menos de assim, 10 tá anos, brilhando eu agora. já me arrepio, né? Eu também. E que hoje eu já consigo falar melhor, né? Claro. Se fosse, eu passei muito tempo assim, sozinha. Eu não Fechada. conseguia, eu passei 2 réveillons sozinha em casa, olhando pro teto. Olhando pro teto, tá? E assim, ó, me convidavam, tu vem pra cá, vamos fazer isso. Eu não queria. Eu tenho uma capacidade muito grande, isso foi revelado dentro desse processo, principalmente agora, depois do falecimento do João. Eu tenho uma capacidade muito grande de ficar comigo mesma. Muito grande. Eu assim, também tenho. Eu fico introspectiva, eu vou ler minhas coisas, eu vou fazer a minha corrida, eu vou fazer minha yoga, eu converso um pouco no telefone, eu não preciso ter alguém o tempo inteiro me incentivando para nada, né? E eu acho que isso é uma descoberta também da maturidade, porque eu sempre fui um pouco introspectiva, eu era uma adolescente completamente atípica, né? Porque eu era surfista, eu era corredora, tudo esporte de fazer sozinha. Corredora, ok, mas surfista, eu não O sabia. surfista tem aqui Uau. uma cicatriz enorme, que uma vez eu caí, a prancha Sério? E a quase prancha morri. veio. Assim, porque O a meu prancha... pai que me atendeu, era médico, né? Ah. Ele que me costurou. Então tem essas histórias assim, e aí sempre muito sozinha. Eu sou da literatura, eu li muito, tenho formação em literatura. Então a leitura para mim é algo muito importante, né? E sempre foi, né? Eu lembro que eu tava tinha 15, 16 anos e a minha tia, a irmã do meu pai, olhava os livros que eu tava lendo e disse: "Tu não pode ler isso aqui?" Eu disse: "Mas por que eu não posso ler? Eu vou ligar pro teu pai para dizer que tu tá lendo isso aqui." Eu digo: "Mas liga." Aí ela ligava e ele dizia assim: "Deixa ela ler." Ai, adoro. Pássaros Feridos, aquele romance australiano do como é que é? Da menina de 15 anos com Gente, muito. com o padre. Eu não podia ler quando eu ouvi. tinha 15 Ai, anos. jura? Família árabe, não pode nada. Mulher não pode nada. Nada. Beilone é árabe. Beilone é árabe. Bey é um prefixo, luni é terra. Tá, então é Em Beilune. árabe. Beilune. Era separado, separado, né? tá. Aqui no Brasil junta tudo, Sim, aquela né? coisa toda. Então muita gente pensa que eu sou italiana. Mas assim, a gente veio falar aqui de uma caminhada, né, Kelly? Eu acho importante também trazer algumas experiências para que as pessoas que estão assistindo, elas possam crescer com isso, Com certeza. né? Então, assim, bem como tu disseste, assim, eu tenho uma personalidade bem marcante. E eu tive que também domar essa personalidade para poder desenvolver aquilo que eu desenvolvo hoje, né?
porque eu era para ser a advogada mais aguerrida da face da terra, mais braba, mais furiosa, mais litigante de todas, né? Só que a minha caminhada foi me levando para algo mais construtivo, né? De um melhor desenvolvimento e tratamento do desamor. Porque o que é o desamor, na verdade, né? O desamor é a ausência, é quando alguém não te deixa pertencer, né? Quando alguém diz, não venha, você não pertence. Tu não és tá? bem-vindo. E na minha separação, eu tive muito isso com meu ex-marido. Ele fez toda uma campanha de desrespeito, de desconsideração em relação à minha pessoa como mãe. Eu fui uma mãe exemplar, tá? E às vezes tem as mágoas do casamento, aquela coisa toda, e eu tive que ir aos poucos me modificando, porque no início eu tinha muita raiva, muita raiva, e a gente não é permitido sentir raiva. Tu não pode sentir raiva, tu não pode externalizar a raiva, tu não pode externalizar a ódio, tu não pode externalizar a tristeza, tu não pode externalizar o luto. O luto ninguém entende. Tu não pode sentir, não no pode geral, nada, né? E eu lembro, assim, que quando os meus filhos eram pequenos e tinha algum estresse, tô com de gritaria, de não sei o que, eu disse, não tem problema, pode gritar. Todo mundo diz, para, não grita, fica quieto, não sei o que. Eu disse, não, grita, pode gritar, grita, mas vamos fazer o seguinte, vai lá pro teu quarto, grita bastante, chora, deixa sair tudo que tu tá sentindo, tá? E depois a gente conversa. Sabe? Eu penso assim, ó, que uma atitude de desamor com a gente mesmo é tu ter que camuflar e tu ter que segurar um sentimento que tu tá ruim, porque o outro não tá entendendo e não quer que tu sinta aquilo. Ele não consegue receber, ou perceber, ou ter empatia Julga, com aquilo, né? Claro. O julgamento. O julgamento é um troço absurdo. Olha como ela é braba. Ai, olha por que ela tá com raiva. Ai, que atitude horrorosa. Por que a pessoa tomou uma atitude horrorosa naquele momento? Né? Não tô dizendo as coisas violentas em si, né? As violências não. Tem que ter um limite. Mas eu digo assim, a gente tem que se permitir sentir, né? E eu penso que o desamor tá exatamente em não se permitir sentir. Nas mediações eu vejo assim que as pessoas vêm às vezes consternadas, principalmente nas mediações de família. Elas vêm com histórias de muita tristeza, rompimentos de relações, em relação aos filhos, as questões. Tu tem que deixar a pessoa falar. A pessoa tem que ter um momento para colocar aquilo para fora, né? Claro, depois tu vai ter que explicar. O limite está que isso aqui não é uma terapia, né? Sim. Seria interessante que tu procurasse um aconselhamento, uma terapia, mas aqui a gente tem um certo momento em que a gente ouve, acolhe, né? Entende, tem uma atitude empática, né? Discutativa. Isso. E aí, depois a gente passa para as questões mais práticas, né? Porque senão não tem porquê do protocolo, né? Não se leva a lugar nenhum. Então, assim, eu penso que começa por aí. Começa pela a colocação do sentimento para fora, né? E eu fui muito frustrada na minha vida por isso. Eu não podia externalizar o meu sentimento. Eu fui muito reprimida, né? Desde criança, desde de muito jovem, né? E passei algumas coisas que me arrependo, de brabeza, de brigar, de gritar, de não sei o quê. Sim, de ficar possuída, assim. Então. A gente... Mas é uma forma de tu juntar tudo, encher o teu copinho e daí daqui a pouco tu botar pra fora, tu acha que Mas não? é que as pessoas não entendem, né, Kelly? Elas pegam aquilo e elas levam pro outro lado. A pessoa não pode ficar brava. Se ela ficar brava, ela é louca. Mas eu sou louca pra minha família até hoje, amor. Bom, E vou tudo continuar bem. sendo. Mas eu, pra Tu chegar entende? onde eu tô hoje, eu tive uma caminhada, porque eu sim. sofri muita da repressão. Eu sofri Né? também, eu sofri. Então, tudo é uma A gente construção, né? A gente tem, eu e tu, a gente tem uma... Como é que eu posso te dizer assim? A gente tem uma história parecida nesse sentido. Eu fui uma filha muito educada rigidamente, né? Em que, assim, não pode, engole o choro. Engole o choro. É uma coisa assim que eu... antes de engravidar, eu dizia, eu jamais vou dizer isso pro meu filho. Exatamente. Quando ele chorava, eu vou dizer, chora, é normal sentir dor, é normal sofrer, é normal ficar triste, tá tudo certo. Pra não repetir um padrão, tu entende?
Mas assim, até eu chegar nisso, foi uma caminhada também. Porque tu cresce ouvindo aquilo. Tu é forte, tu não precisa, tu não vai chorar. Tu não pode. Tu não pode? Outra coisa, não. O teu pai não sei o quê, a tua mãe não sei o quê. Cara, olha só. Eu falo sempre, são 3 versões. No meu caso de filha, do pai, da mãe e a minha, que eu vi os 2. A partir disso, eu tenho a minha Que versão. psicanalítico, hein? A Kelly, completamente. Não precisa psiquiatra nem psicóloga. Basta estar aqui contigo. Não, mas é verdade. Pegou o pai e a mãe, juntou e eu tô aqui. Porque eu falei, cara, eu tenho que fazer isso um mesmo. zoom out. Sabe aquela história? Eu tenho que fazer um zoom out, subir nesse muro e falar assim, cara, só um pouquinho. Meu pai, isso. Tudo bem. É porque, assim, eu sofri, parece uma coisa vitimista, mas que não tem nada a ver comigo. Eu vivi alienação parental. Nós vamos chegar lá. Olha aí, eu pra variar, né? vamos chegar. Atravessada. Nós vamos chegar. Amor, olha ele. Eu tô dando oi aqui pro Thiago. Vocês já conhecem, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais. Mas, Eu tô enfim, suando. o que eu acho legal, sabe, Elisa, assim, a gente tem uma conexão e eu vou sempre mencionar em todos os nossos encontros a Mônica. Porque não teve uma pessoa que ela me apresentou que ela não disse assim, ó, e foram poucas, mas que ela disse assim, ó, tu precisas conhecer essa pessoa, porque essa pessoa precisa de ti também. E alguma conexão tem. Ela tinha essa coisa relacional, né? Muito boa. Muito forte. Então, e ela me ajudou muito, inclusive, no processo de entender a tal da... Que hoje tem nome, né, gente? Alienação parental. Lá, em 1900, antigamente, não tinha. Era uma coisa que tu tinha que... A lei de alienação parental de 2010. Tu imagina. E sofreu agora uma alteração, até trouxe escrito aqui, sofreu uma alteração em 2022. Ela trouxe até uma colinha, olha como ela é CDF. Não, é que tem algumas coisas que eu tenho que ler aqui, ó. Por exemplo, a violência psicológica, a lei 14.188 é de 21, alterou o artigo 147 do Código Penal. Cometer a violência psicológica contra a mulher, não é contra o homem, é contra a mulher, tá? Da pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, mais a multa. Tá? E a gente tá com as violências femininas, né? Em relação à mulher, um grau altíssimo, né? Sim, eu já te contei que eu sofri, mas foi violência física, né? Sim. Tomei uma surra. Tem a violência física, a violência moral e a violência psicológica, tá? E a violência psicológica é o quê? Causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar e controlar suas ações, comportamento, crença, decisão, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, aí vai. Ridicularização, limitação do direito de ir e vir, né? Então, assim, a gente ainda está em 2024 numa situação em que tem que mudar o Código Penal para colocar uma coisa chamada violência psicológica contra a mulher, tá? E tem várias séries que tratam disso. Então... Várias. Eu não quero dar spoiler aqui, mas tem... Olha, você pode deixar dicas? Porque o pessoal adora. Por exemplo, Bom Dia, Verônica é Amo. impressionante. Exatamente. A trama, a produção é muito maravilhosa. Boa. Tá? E o tema é esse, né? Tá? Basicamente, e só atores lindos. tá? Que já é um plus. Todos. Realmente, são todos. Todos são lindos. Então, assim, eu penso que a alienação parental tem um componente de violência psicológica. Tem. Tá? É a forma de tu violentar, já que tu não consegue, né? Eu penso que muito mais pelo lado da mulher, Mas as pessoas não sabem o que é alienação parental. As pessoas não sabem. Mas, Elisa, aí que tá. Hoje, quando tu senta pra conversar com alguém e tu conta uma história, eu acho que muita gente não sabe mesmo. Não tipo, sabe? tu estavas lendo agora e eu fiquei pensando, uau, quanta gente vai ver, né, vai assistir, vai escutar e vai pensar, peraí. Eu sofro violência eu tô psicológica. Sofrendo, a pessoa vai identificar. E hoje é crime. Violência psicológica é crime. Que eu sou aquela que não alienação parental não é crime. Não é. Mas deveria ser, não. Eu ia é dizer, crime. mas deveria ser. Tá? Então, o que é alienação parental, na verdade? Teve até uma alteração agora em 2022.
é o uso de manipulação, mensagens subliminares e constantes, frequentes. Em geral, está atrelado à violência psicológica e tem maior incidência contra as mulheres, as mães. No meu O caso foi o contrário. genitor, fazendo contra a No mãe, meu caso né? é o contrário, por isso Tá. que eu ia te dizer, eu achei que fosse o Beira a contrário. 80% dos casos nas separações Olha só. conjugais. Tá? É. E eu vou te falar que ontem ainda, eu fiz uma mediação de um casal, 2 menores, uma de 6 anos e outra de 10 anos, uma coisa assim, 9 anos e 10 anos. E os 2 faziam alienação parental. Ai, que... Não, Os 2. E aí, a pobre da criança que eu fiz você. o que eu fiz? Eu digo, vocês têm que fazer a oficina de parentalidade, que foi designada pelo juiz do processo, nenhum de vocês fez, que é disponibilizado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. É toda uma oficina, demora umas 2h30, mais ou menos, de conscientização do quais são as ações que são que podem ir contra as crianças, né? Que podem Sim. comprometer o bem-estar do menor que está envolvido numa separação conjugal. Mas quando tu vês, por exemplo, falando até unindo alienação parental e amor e desamor, tu achas no que tu vês, né, no teu dia a dia, que tem a ver com o quanto aquela criança, aquele ser, aquele casamento, aquela união foi desejada, bem Tu diz organizada? entre os dois, entre o casal? É. Eu penso que uma forma de desamor na separação conjugal é a vingança. E ela é muito constante e ela se atrela demais ao acionamento na justiça. Uhum. Então, por exemplo, se eu te aciono na justiça, eu te mantenho comigo, Sim. entendeu? Se eu manipulo os nossos filhos, eu te mantenho comigo porque tu vai ficar preocupado comigo. Claro. Né? E isso mantém muitas vezes uma ação judicial por 15 anos. Porque a pessoa, ela quer estar naquele polo ativo, ela quer incomodar o outro. A ação judicial na área de direito de família é um elemento de vingança em 90% dos casos. Mas aí é uma necessidade de manter o vínculo, né? Totalmente. Essa coisa do vínculo, E é uma né? coisa doentia, né? Total. Aí a gente está falando de amor e desamor, é uma falta de amor consigo mesmo, de conseguir ir para frente, seguir a sua vida, olhar para o outro. Olha, eu casei contigo uma vez, então uma vez eu te admirei, né? Se não deu certo a nossa relação, seja qual for o motivo, traição, não traição, um foi para frente, o outro ficou para trás, falta de grana, que muitas vezes Claro. né? Supera! Vai, segue adiante. Porque o que a gente aprende, assim, quando a gente faz todo o protocolo da mediação familiar, tá? A gente aprende fazer um desenho, tá? Que é um genograma, que eles chamam. Uhum. Que tu tem que fazer ali a família do homem, da mulher, tem o vínculo entre eles, marital, né? Que pode ser união estável, Sim. pode ser casamento que for. Eles estão ali juntos, aí eles tiveram os filhos, tá? No momento que aquele vínculo se quebra, tá? Eles permanecem unidos através dos filhos. Não existe mais a união entre o casal. Existe a união através dos filhos. Então, assim, tu vai ser mãe do teu filho para sempre. O teu marido vai ser pai do teu filho para sempre, independentemente da relação que vocês vão ter. Então, por que tu vai transformar isso num desgaste, num problema, numa pressão? Mas fazem. É muito comum. E eu acho que o que é pior, tá? É a não conscientização. As pessoas elas não fazem muitas vezes por querer. Elas não ficam mirabolando, não, agora vai ficar atrelada. Tá lá no inconsciente. Não, é lá no inconsciente, tá? E aí vem o papel, eu acho que muito forte dos advogados, tá? Que deveriam fazer um crivo, muitas vezes, tá? E dizer assim, não, vamos fazer o seguinte, olha aqui, ó, aqui no teu caso, talvez não valha a pena litigar. Vamos chamar ela aqui para uma mediação, para uma conversa, vamos chamar ele para uma conversa, vamos ver se a gente consegue estabelecer aqui algumas vantagens jurídicas para vocês primeiro, resolver a questão prática de vocês, que aí vocês vão se acalmar, né? Vai lá fazer oficina de parentalidade, ou vem cá, eu vou te explicar o que é alienação parental. Tá, o que tu tá fazendo aqui nessa relação que ficou
essas mensagens subliminares para os teus filhos, degradando, desrespeitando o pai ou a mãe dos teus filhos. É que pra mim, Né? olha só, eu toquei no assunto de alienação parental pensando no seguinte. A dificuldade dos meus pais em desfazerem a relação deles me deixou o recado de desamor. Mas é o mais comum de acontecer. Então, eu preciso atender, eu preciso ser isso. Só que, cara, chega uma hora que tu fala assim, só um pouquinho. Eu tenho X idade, eu vou ter filho, vocês são os pais, né? Vocês têm que saber conviver no mesmo ambiente, se não souberem, se virem, né? Assim, eu não vou perpetuar essa história, mas assim, é degradante tu pensar que aos 40, tá, tô com 43, mas Ai, aos... uma menina. Ai, amor, tá muito fofa. Sério, olha ela. Mas assim, tá foda, tá começando a pesar. Tá começando a pesar. Vai ver o que é bom. Tá começando a pesar. Mas assim, eu pensei, eu fiquei puta um dia com isso. Porque assim, enquanto tu é adolescente, tu meio que, entendeu? Tu lida com isso, aí tu quer assim, tu quer ajudar um pouco do pai, um pouco da mãe. É a falta de consciência, não tem É isso. Ninguém vai lá e atribui um significado para aquilo. Tu tem que significar aquilo. Sim, mas aí eu tive que fazer isso. Porque o que me emputece? Eu não posso fazer uma festa de aniversário pro meu filho, por exemplo? Quer dizer, posso. Só não fiz ainda porque ele não quer. Não quis. Mas se ele pedir, eu vou fazer e vai ser o seguinte. Meu pai vem, minha mãe vai aparecer e tem que ser assim, ó, tem que manter com uma distância regulamentar, porque senão não dá. Mas aí é que E tá, tô falando de 40 anos atrás. A distância regulamentar é que não está tratada. E entendeu? nunca será. Não teria que ser distante nesse sentido. Claro. Civilizadamente, as pessoas deveriam conseguir conviver em relação aos filhos, ou ao menos combinar. Olha, combinar. É muito isso que eu bem, penso. então tá, tu casou com a fulana que tu me traiu. Aham. Tá? A fulana vai estar lá na festinha. Eu não me sinto à vontade. Claro. Tá? Então vamos fazer o seguinte: tu faz a tua festinha com o filho, e depois eu faço a minha parte. Eu faço a minha. Isso. Entendeu? Aí até se tu quiseres vir sozinho, Exato. conviver junto, estar conosco no almoço de comemoração, isso é civilidade. Mas que as pessoas não conseguem chegar ali. Elas querem destruir o outro. O problema está em destruir o outro. Por que eu vou agregar se eu quero destruir? Sim, mas aí o destruir, assim, é literalmente filho que se foda. Tipo... Exato. Aí o outro genitor fica brabo, Mas aí ele não pode ficar brabo. Não pode se sentir lesado, né? E aí a gente tem uma questão muito interessante, assim, que eu acho fenomenal. Que é a questão do acolhimento. Quando alguém tá com muita raiva, o que a gente faz? A gente tenta fazer a pessoa parar. Não, só um pouquinho. Acolhe aquela pessoa. Deixa ela ter raiva, mas acolhe. Sim, ela fica mais puta. Abraça, dá uma calma. Não, só um pouquinho. Olha aqui, ó. Tá bom, tudo bem. Tu tá sentindo assim, mas olha aqui. Não é tão grave assim. Vamos pensar em... Não, as pessoas ficam alarmadas. Elas aumentam o conflito. E é isso que a gente vê. A gente vê uma espiral do conflito ser estudado. O conflito enquanto espiralado. Ele vai aumentando de grau, né, a cada coisa que vai acontecendo. E aí tem uma hora que tem um rompimento completo da relação, de qualquer relação. É que hoje se fala muito em expansão de consciência. Só que assim, a expansão de consciência, ela te coloca num lugar que também é solitário. Tudo bem? Por quê? E eu não tenho problema com a solitude, tá? Não é solidão, é solitude. Solitude é estar de bem e feliz com a sua própria companhia. Porque eu me basto e é sobre isso, tá? Solidão é outra coisa, é disfunção, tá? Mas quando eu falo de solitude, eu falo assim, porra, né, que legal que eu alcancei isso e tudo mais, etc e tal. Só que o que eu vejo eu fiz isso, mas os meus irmãos não fizeram. Ou seja, me tornei solitária na irmandade. Isso é bem normal. Tu entendes? Porque assim, ó, eles estão no sistema disfuncional, porque eles têm que manter. Então assim, ou eu convivo muito, e daí pra isso eu preciso me
travestir de um ser que eu não sou, eu me judio, ou eu deixo eles falarem e pensarem o que quiserem. Ah, porque eu sou egoísta, porque eu sou... Mas aí é que tá. Por que que o outro tem que te julgar? Mas aí eu acho que é um... Entende? Todo mundo se a acha no merda? direito de julgar o outro. Mas Tu a não merda tem é que- julgar, tu não tem que julgar. Tu não tá... Isso é que é o legal da empatia, que ninguém entende empatia. É que ficou bonito empatia, né? Empatia não é se colocar no lugar do outro, pelo amor de Deus. Não é, tá? Empatia é tu viver a experiência do outro. Tá aqui a pessoa que melhor trabalha sobre isso. Ó, estamos muito... Ó, Que é- Thiaguito. Como é o nome dela? A Edith Stein. Sim. Experiência da experiência alheia. É tu colher o sentido da vivência do outro. É um conceito filosófico. Empatia é um conceito filosófico. Tu É porque tu não Tu não sente. tem que sentir o que o outro sente. Tu tem Claro. que entender que o outro tá passando por uma experiência que tu não tem que julgar. Tu tem que trazer ele pra ti. Tu tem que acolher ele. Isso é empatia. Mas é muito, muito. E aí Tu vem entendeu? crenças limitantes, vem histórias familiares, vem repetições. O que eu decidi fazer em algum momento, eu sempre falo isso para as pessoas, que eu uso muito os meus exemplos, porque olhar a Kelly aqui, né, tudo mais, bem resolvido, tá linda, maravilhada. Gente, olha só. Tem muitos momentos de solitude, já tiveram momentos de muito sofrimento, justamente porque se eu conviver com meu pai, eu vou desagradar minha mãe. Se eu ficar só com a minha mãe, meu pai vai achar que eu também não tenho interesse em conviver com ele. Como é que eu fico nisso? Assim, nenhum dos meus irmãos viveu isso, só eu. E aí eu fico puta. E hoje eu falo isso. Mas é que eles viveram diferente. Alguma outra coisa eles viveram. Na verdade, o meu entendimento é assim. Eu sou muito parecida em termos de personalidade com meu pai, né, de funcionamento. E quando eu saí de casa, pra minha mãe foi uma perda. Entende? Uma coisa assim do tipo, minha apoiadora, minha parceira e tal. Quando eu saí de casa, o que ela fez? Ela mudou. Aquela mãe que era uma mãe que cobrava, que dizia, não, olha só, não é Ela assim. virou a querida. Ela virou a querida e amiga dos meus irmãos. Aí eu falo pra ela hoje, amada, desculpa, mãe não é amiga de filho. A gente pode ser parceira ali, acolhe, legal, mas amiga, não. Não tem nada a ver, né? Não é Então, uma assim, relação de amizade, né? E aí onde a gente se... Entendeu? E aí, Mas assim, Kelly, vou te falar eu uma não me coisa. acho em lugar nenhum, por isso que eu tô te perguntando. Vou te dizer, Deixa eu te relação cortar. mulher Mil com perdões. mulher, Dá pra mulher gente com abrir mãe, aqui agora? mãe com filha. Pode ser durante o negócio, não precisamos... Aqui pode até participar. Aqui Eu deve participei. participar, porque aqui tem bastante homem, então tem que participar, né? Pra mostrar que o masculino Claro. tá dentro do feminino, ainda faz Exatamente. parte. Exatamente. Abrir pra gente pegar esse pôr do sol aí, gostoso, lindo. Mas assim, minha querida, eu acho que assim, as relações familiares, elas são sempre complicadas, tá? O problema está em como que a gente vai ultrapassar determinados padrões para não gerar mais dor, né? Eu penso que a dor de si próprio é um processo que a gente tem que ter inteligência e consciência para ultrapassar e para melhorar isso. e para evoluir. É conosco. Mas a gente não domina o outro. Isso, a gente domina só E não a muda gente. o outro. Então, Não muda. É E é isso que me parece que muitas vezes nas famílias, nas disfunções familiares que tem, eu não sou psicóloga, não tenho nada a ver com isso. Eu sou mediadora, eu sou da área jurídica, até o meu viés é bastante prático, tá? Muitas vezes de resolução das questões mais jurídicas do que propriamente comportamentais, né? Porque eu penso que cada um tem que ter a sua própria caminhada. Concordo. Sabe? E eu acho assim, ó, eu vejo que tem gente que não evolui. Tem gente que não anda nessa vida. Tem gente que passa a vida inteira sendo a mesma coisa. Sendo cruel do mesmo jeito, sendo ruim do mesmo jeito, sendo vingativo do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, evolua. Vai pra frente. Passa um passo a mais. Dói. Dá raiva, dá isso, daquilo, mas tu tem que dar um jeito de evoluir. E eu busquei na minha caminhada, com muita dor, evoluir, tá? Porque se tu pensa que, por exemplo, a maternidade para mim foi fácil, tá? A maternidade para mim é uma ambivalência.
É? entre amor e ódio. Ah, Quando meu primeiro filho nasceu, o Miguel, ele era enorme, tinha 4 quilos, 300 e não sei quanto Eita, lá, foi um horror. Eu gurizão. sofri no trabalho de parto, foi um desastre, assim. Não, porque para normal ainda? o meu médico insistiu que era Socorro. trabalho. Ele era da linha aquela americana, sei lá o que lá. Americana, porque a outra não. Quando a criatura começou a sofrer, né? O feto está em sofrimento, a pessoa ficou daí 8 horas em aham. trabalho de parto, com uma barriga desse tamanho, aí resolveram fazer uma cesariana para tirar o guri, né? E eu me lembro que naquela noite ele nasceu tão gordo que ele chorava o tempo inteiro, porque tinham que medir a glicose. Então, quando o guri dormia, iam lá e picavam. Ele chorava de novo. E eu entrei no banheiro no hospital e botei a mão na minha cabeça, assim, que foi que eu fiz com a minha vida? Eu te juro, mulher. Quantas não vão se identificar contigo? E é isso, e né? chorava. E assim, ó, eu não tinha nenhum desamor com aquela criança. Eu sei. Era eu comigo. É. Porque é um realocar coisas. Tá? E aí, assim, eu até escrevi bastante sobre isso. Teve publicações em revistas, eu escrevia sobre a maternidade, né? E uma coisa que eu verificava nessa caminhada foi a minha capacidade, e acho que muitas mulheres também, principalmente as mais antigas, né? De conseguir entender que a primeira maternidade ali, logo que nasce o filho, né? A gente é sangue, suor e lágrimas. Tá? E leite, se tu tiver leite para dar. Eu amamentei os 3. As minhas filhas prematuras, só tomaram leite do meu peito. Sim, mas é que tu não contente com a experiência primeira, tu ainda teve as 2, né? Com um pequenininho correndo, abrindo gaveta dentro de casa. Isso que eu passei muito trabalho. Socorro. E aí, assim, o que acontece? A maternidade foi algo que me conflituou muito. Uhum. Eu fiquei... Parece que aquilo trouxe... Eu não fui uma mãe, quando eles eram bem pequenininhos, aquela coisa... Que maravilha! Eu também tô não... adorando isso aqui, eu não cada romantizei. imagina, porque não sei... Não. Não, eu tive ranço. Eu sofria muito. Também. E eu sofria principalmente pela minha falta de liberdade. Primeira coisa. E pela minha falta de intelectualidade. Porque eu sou uma pessoa extremamente intelectual. E eu não podia ler. E tu virou operacional. Exatamente. Eu não dormia, eu não podia trabalhar, não podia ler, eu não podia escrever, eu não podia nada. Eu lembro que o meu bálsamo era a escolinha, quando eles eram maiorzinhos. Né? Uhum. Levava pra escolinha e eu dizia assim, agora eu tenho a tarde inteira pra escrever, pra ler minhas coisinhas. Aí a diretora da escolinha me ligava, véia, tem um com febre, vem buscar. Por favor. E aí ia lá, e aí eu buscar um com febre, né? Agora tu pergunta se o meu marido ia. Nunca. Jamais. Isso não posso falar. Jamais. Mas é que tu é de outra geração. A tua geração, os homens já estão bem mais participativos. Não, mas a geração dele é a tua geração. Bom, mas ele tá casado contigo. Óbvio. Não, e outra coisa, já é pré-requisito. Inclusive, chegaram. Vem cá dar um beijo na mamis. Vem cá, amor, pode dar. Aqui é tudo assim, sem problema. Vem cá dar um beijo na mamãe. Inclusive, é isso. Eu tava falando... Pode tudo aqui. Gerson, exatamente sobre isso. Prazer, Elisa, tudo bem? A gente tava falando, sabe sobre o quê? A gente tava falando de filho, se o filho tá com não sei o que na... Tá. Assim, se o filho, a escola liga, não sei o que tá com febre, ela tava falando, sabe? Quantas vezes meu marido foi, eu falei, o meu iria muito antes de mim. Não, aí ela falou, mas vocês são de outra geração. Eu falei, não, ele é da tua geração. Nunca foi. Aí ela, mas é casado contigo. Não, e ainda dizia pra mim que era a minha obrigação. Mas aí eu já dava uns tapas na cara. Então assim... A Angela já tá ali se debatendo, tenho certeza, pensando na mesma coisa. Bem complicado. Então, assim, e aí uma crítica que eu tive também em relação às mulheres da tua geração pra frente é a idealização da maternidade. Porque, claro, aí começou a poder controlar quando que vai ter filho, quando que não vai ter filho, quando que não sei o quê. Aí não consegue engravidar, começa uma neurastenia, um negócio, porque eu não consigo, porque eu não queria, e não sei o quê. E aí, quando o filho nasce, é uma loucurada, porque elas querem que funcione. Não, são todas, óbvio, né? Mas eu observava, assim, queria que funcionasse... Do jeito.
Como Isso. se fosse uma coisa racional. Não é racional. Não é. É absolutamente bicho. Eu tenho Bicho. como é que diz? Um conto sobre isso. Eu digo a mãe que vira bicho. A mãe tem que virar bicho. Bicho. Ela é sangue, suor, leite e lágrimas. Se tu não consegue fazer isso, Não seja. a maternidade é plastificada. Ou então, meu amor, é o seguinte, é que Não hoje... seja, né? Mas aí já foi. Não, já mas nasceu. aí tem uma coisa que é o seguinte, o efeito manada que eu sempre falo aqui, que é assim, ó. E isso é muito culpa dos médicos, tá? Dos obstetras. Porque tu vai no médico hoje, quando eu fui lá atrás, com 30 anos o cara começou. Óvulo envelhece. Eu falei, Óvulo não envelhece. Aí eu falei, amor, só um minutinho, não te perguntei isso. Vim aqui pra te dizer que em determinado momento quero começar a tentar. Se vai rolar, se não vai, depois a gente vê. Aí eu fui pra uma outra pessoa que na verdade segue uma linha totalmente europeia, né? Bem diferente, disse depois de 1 ano de tentativa que a gente vai falar em problema, em disfunção. Antes disso, tu vai tentar tudo que tu quiser. E deu. Mas pra tu ver, uma pessoa que me deixou tranquila. Em 3 meses e meio eu engravidei. Viu? Entende? E só não engravidei antes porque eu fiquei com isso na cabeça. Sabe? Mas é que o mundo Mas aí é a moderno tá uma idealização. coisa- tem É uma que tá idealização. idealizado. E aí o casamento idealiza, o filho idealiza e não sei mais o quê. E aí vai lá no... Por que chega no desamor? Por causa disso. Exatamente, mas é que aí que tá. Tem que ter uma consciência. A gente só consegue, muitas vezes, consciência através de terapia. Então, a pessoa que se trata, se ela tem bom insight, porque muita gente se trata a vida inteira Isso. continua igual, continua nos seus achômetros e nas suas coisas. Sim. Né? Por exemplo, assim, nessa minha caminhada agora depois da morte do João, né? Eu fui assessorada por uma psiquiatra 10, assim, tá? Que tinha sido a mesma profissional que me auxiliou quando eu me separei do meu primeiro marido, tá? E assim, ó, ela é tão boa, ela é tão inteligente que ela sabia que ela podia bater comigo. Sim, porque também tem isso. Que tu Então vai aceitar bem. Eu me lembro que teve uma vez que eu tava no meio do mestrado, quando eu perdi meu marido, tá? Meu mestrado eu era bolsista, eu tinha que entregar uma pesquisa, tá? Todo mundo achou lá na escola, e nos meus colegas, Elisa, ela vai desistir, tá? Eu não desisti, eu entreguei minha pesquisa, eu fechei todos os prazos, eu entreguei tudo que eu tinha que entregar, tá? Eu só pedi, porque a decana da escola de direito lá, a minha querida professora Regina, ela me telefonou, acho que uns 2 dias depois que o meu marido faleceu, e disse, eu queria saber o que tu precisa que a gente faça. Olha que legal. Ai, que amor. Tá? Porque assim, ó, nunca aconteceu de morrer um cônjuge. Sim. Já aconteceu, né? Tô há 30 anos lá de morrer pai, morrer mãe, morrer avó. Ai, e uma coisa muito vai, súbita, né? Vai pra banca, mas morreu a avó, sei lá, daí não faz a banca, né? Faz depois. Mas assim, o cônjuge é algo muito grave, né? Sim. E daí eu disse, não, professora, vamos fazer o seguinte, eu vou entregar todos os trabalhos escritos. Todos os trabalhos escritos, porque aí tinha eu comigo, tá? Eu vou pedir, então, para não apresentar seminário. Ou seja, tu tem que dar aula no mestrado, né? Sim, até para poder... Tu tem que dar aula. testar. Tá? E aí eu pedi para ela, disse, eu não quero dar aula, não quero... E tanto que quando eu ia para aula e alguém falava alguma coisa, né? Eu meio que mareava os olhos, assim, eles viam, né, que eu estava fragilizada, que eu não queria. Aí, às vezes, um professor não sabia que eu tinha perdido o marido, me perguntava alguma coisa e eu meio que travava. Dava uma travada, tá? sim. Então, eu tive esse processo todo aí, né? E tive que superar tudo isso. E essa profissional me ajudou muito. E uma vez eu me lembro que eu comecei a ficar muito ruim, né? Muito para baixo e não ia, porque tem esse processo também, né? Claro, por favor, E aí ela né? parou e disse assim, eu não vou mais te tratar. Eu não vou mais. Eu desisto. Eu estava pensando essa semana, eu acho que eu não vou mais continuar com ela. Olha só. Ela falando isso. Mas aí foi uma técnica dela, ela fez um gancho comigo Claro. que eu... Só um pouquinho. Se até a Pra minha ver se tu psiquiatra tava tá pronto. dizendo Aham. que eu não tô bem aqui, vou ter que voltar pro meu caminho, né?
tá? Sim, ela joga isso que tu vai. Então, assim, isso ela não, evidente que ela não pode fazer com qualquer pessoa, né? Não. Tá? É que ela sabia que você estava preparada, né? Tá? Então, assim, foi uma caminhada, uma coisa bruta, assim. Bruta. Por exemplo, assim, durante o mestrado ali, eu tinha que escrever 6 a 8 horas por dia de trabalho intelectual focado, tá? Então, assim, eu não conseguia fazer mais nada. Eu ia pro parque, dava minha caminhada de manhã, né, fazia as coisas da casa e focava naquilo ali. E isso também faz parte do processo, né? Como é que tu vai também fazer uma coisa dia após dia que te mantém caminhando, tá? Porque o que acontece? Eu tava pensando para vir aqui falar contigo e eu tava pensando assim, tem pessoas que perdem filhos. Sim. Aquilo ali, eu pensando comigo mesma, é um desamor tão grande. Tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa, ao meu ver, se torna um morto-vivo. Ela só consegue ir adiante, ela não supera, me parece. Tá? Ela não vai superar. O luto não é superável. Tá? Concordo. Principalmente de um filho. Principalmente tá? um filho. Mas ela segue na caminhada. Então a caminhada é um movimento de amor, é um movimento para frente, é um movimento do teu amor interno que te leva mais adiante. Eu não quero estudar no mestrado amanhã, eu vou ter que escrever 10 páginas, mas tu vai lá e te senta e faz. Tá? E isso te conduz para frente. Mas é que daí tu entra numa coisa do automático e do entender a tarefa. Tu vai pela tarefa. Não necessariamente. Muitas vezes, aquilo que tu tem que fazer é terapêutico. Também. Então, claro. por exemplo, assim, tinha gente que dizia pra mim, lá quando eu tava no mestrado, eu reclamava. Digo, ai, meu Deus, não aguento mais isso aqui. Ai, porque tudo que eu tô passando, ainda tem que fazer isso aqui, ainda tem que, né, e cumprir isso aqui, tinha que escrever artigo, e tinha que não sei o quê. E hoje eu olho e aí alguém dizia assim, mas que bom que tu tem isso pra fazer. Como é que seria se fosse um vazio, né? Aí eu pensava assim, claro que não, eu tenho que trabalhar também, eu tenho que fazer outras coisas, mais uma coisa pra fazer. Só que eu olho pra trás e eu vejo o quanto isso também auxiliou na minha caminhada de superação, tá? E não é a superação, é de entendimento do luto, porque o luto, ao meu ver, ele não é superado. E outra, só entende de luto quem viveu. Ninguém nessa vida tem noção do que é perder um ente querido. Só se Perfeito. perder. Tá? E cada um processa de um assim, jeito, ó, né? Exatamente. Pai e mãe é mais natural, porque faz Isso. parte de uma evolução. Exatamente. Né? Agora, um filho, um cônjuge que está muito ativo do teu lado. Imagina. Tá? É muito duro, né? Tu imagina, tu dorme com a pessoa te dá a mão de noite, a pessoa te dá um beijinho quando tu acorda, Claro. a pessoa te traz um café, de repente, não tá. Não tá. A pessoa sumiu, desapareceu. Não, eu tava assistindo esses dias É brutal. Eu não sei se tu assististe a entrevista né? da Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da menina, da Nardoni, aquela. Ai, não vi. Então, ela fala muito sobre isso. Que ela foi muito julgada à época por causa disso. Por causa do posicionamento dela. Porque ela foi muito... O que ela fez? Ela virou uma chave e ficou fria. Ela pensou, eu quero justiça, eu vou dar entrevista, eu vou falar, e o que a minha filha ia querer seria isso, e tudo mais. As pessoas não entenderam. As pessoas julgaram. Achando que ela tava... Tipo assim, ai, como tu é fria. Não tá sentindo a morte da tua filha, sabe? Tipo isso. Hoje ela é casada, tem 2 filhos, um casal de filhos, que sabem da história, né? E, assim, mas ela disse em entrevista, eu não superei e jamais superarei. Não supera. Eu posso ter mais 3. Não Aquela Não. nunca mais será aquela. Não. E quando tu falas de desamor, eu me lembro, e tu sabes que aqui a gente fala da gente também, tu tens questões tuas, né? Assim, com a tua família. Obviamente que tu vais aprofundar o quanto tu quiseres, mas assim, quando a gente tem essa dificuldade na família, o desamor, que a gente entende ou sente como desamor, mas um não entendimento, uma não empatia, seja de um filho
com o pai, da mãe com o filho. Também é uma dor, também é um luto em vida, tu não acha? Ou eu tô sendo muito... Eu acho que não. Acho que luto é morte. Tá. Tá? Falam muito do luto da separação, né? Do cônjuge também, que é uma forma de luto, mas eu acho que o nome tá errado, não deveria ser dito luto. Eu sei porque eu vivi uma separação com muita dor, tá? E vivi um luto mesmo de morte do marido, tá? Então é completamente diferente. Inclusive, assim, a raiva que a gente sente da vida por uma coisa e pela outra é completamente diferente. A raiva que tu sente da perda de alguém pela morte é uma resignação. Tu começa a te espiritualizar. Tu começa a olhar para aquilo e dizer, meu Deus, por que tu fez isso comigo? E daí tu passa para uma outra etapa, não é comigo. Entendeu? Eu tenho que entender o maior, né? Eu tenho que entender que não é uma coisa contra mim, é algo que o universo funciona dessa maneira. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho, tá? O João não podia me levar pela mão. Claro. Né? Então, assim, isso te traz uma necessidade, para mim, pelo menos, trouxe, e eu acho que a maioria das pessoas traz, uma necessidade de espiritualização. De alguma maneira, sim, tu vai algum buscar sentido, né? algum sentido, algum significado, uma ressignificação. Tá? Tá? Concordo. E isso faz parte da caminhada. Tu traz o teu amor para ressignificar aquele luto, aquela perda, para te salvar. Tu entendeu? Então, e cada um tem um processo e cada um tem uma maneira de... Tem gente que tem muita raiva, né? Tem viúvas que ficam no mesmo lugar. Eu ia dizer que não saem. Que o viúvos também. Eu conheço um viúvo que ficou foi assim. aquela viúva de uma novela que teve... Que ela ficava toda de preto. Mas é que aí a caracterização, né? Como é que se diz? A estereotipização do personagem, né? Qual é o personagem viúva? Não é a Elisa que está sentada aqui com as unhas pintadas de vermelho conversando sobre isso. Maravilhosa, inclusive. E é alguém que está com chale preto, com um coquinho aqui, que anda curva, que anda infeliz, que reclama de tudo, que tem dentro do armário as roupas do seu marido, que não virou a página, que não foi adiante, né? Tá? Eu tive processos muito árduos em relação a isso. Meu marido tinha tanta roupa. Ele se vestia tão bem, que tão desespero! bem. Eram ternos maravilhosos, eu não sabia nem o que fazer com aquilo, sabe? Daí entrei em acordo lá também com os meus enteados, algumas coisas foram para eles e não sei o quê. Só que eu logo vi que, pelo menos, o que era pessoal dele, eu tinha que tirar de perto de mim. Eu fiquei com algumas coisas. Porque daí é muito, né? Tá. Então tinha, por exemplo, assim, um pulloverzinho dele que ele usava muito em casa, que eu dormia com ele, assim. Né? E só agora, recentemente, que consegui me mudar, né, da casa que a gente morava. Sim, tu falaste que estava em mudança. Então, só agora, nessa mudança, quando eu fui para minha próxima casa, que não tem a ver com ele, eu aí tu faz o corte. Claro. Em dezembro do ano passado, porque daí tu faz o pulloverzinho, entendeu? Eu acho que faria a mesma coisa. E guardei, claro, tenho coisas dele, as fotos e tal. Mas aí tu vai entrando num processo de ressignificação e trazendo tudo que essa relação trouxe de bom pra mim. Porque eu vou te dizer assim, ó, eu cresci muito ao lado do meu segundo marido. Quantos anos vocês ficaram juntos? 10? Quase 10. Não chegou a 10. Bastante, Ia ser, em março de 2023, seriam 10 anos. Bastante. Então, o que acontece, assim, ele foi muito... Ele me incentivou muito a buscar os caminhos que eu queria buscar, né? Ele não fez o movimento que os outros homens da minha relação, e não vou aqui citar, mas por isso a dor faziam também. Ao contrário. Não, isso aí não dá certo, isso aí é ruim, não, isso aí não presta, isso aí é porcaria, não dá dinheiro. A vida te testou, sabe, Elisa, quando tu conta, né? Continua me testando. Mas assim, ó, a vida só testa os fortes. Eu acho que testa os fracos também, testa todo mundo. Mas testa os fracos para eles continuarem se vitimizando. Os fortes mudam a narrativa. Aquela história de que essa existência, me parece, que ela é feita para uma evolução,
E qual seja o conceito evolutivo que tu possa ter, seja na tua profissão, seja em relação aos teus filhos, seja em relação ao teu desenvolvimento pessoal, ao teu desenvolvimento espiritual, não sei, pode ser todos juntos. De alguma maneira, tu tem que conseguir evoluir. Tem que ter uma caminhada de evolução, entendeu? Então, as experiências, elas colocam, às vezes, produtos na tua frente que tu, não vou evoluir. Vou ficar que nem a viúva essa, dentro de casa, olhando só para a parte ruim, fazendo só coisa ruim, ou não sei o quê, né, me internalizando. Não vou viver mais, não vou ter outro parceiro, não vou ter mais ninguém, né? Ou tu sai, tu vive e tem uma caminhada, que a caminhada é essa que eu te falei, que eu acho que o amor é que faz isso. A gente tem que olhar para dentro de si, ter amor próprio. Bom, eu me amo. Eu me amo. Se o outro não me ama... Eu postei um negócio esses dias que é assim, se você tem um problema comigo, maravilha, venha buscá-lo, porque afinal de contas... É teu. É teu. Então, assim, Exatamente, esse sabe? é o grande problema da nossa sociedade hoje, que essa nossa lucidez, ela não é para qualquer pessoa. E, assim, estou falando de pessoas aqui que têm formação, mas que são mulheres de verdade, mulheres que sofrem, choram, têm altos e baixos, tem aqueles momentos que a gente diz assim, Senhor, o que eu tô fazendo na minha vida? Que socorro, tô sem tempo. Socorro, eu tenho que fazer isso. Socorro, eu tenho que fazer aquela ginástica, o cobertor curto que eu brinco, né? Quantos anos fiz também, né? E eventualmente também preciso fazer, puxo daqui pra botar ali e tudo mais. E o sorteio de boletos maravilhoso, que nunca nos deixa. Porque todo mundo nos deixa, mas os boletos, eles nunca esquecem os nossos endereços, né? Principalmente quando a gente não tem marido. E ela consegue fazer humor com isso. O marido filtrava um monte de boleto. Não filtra mais, eu né? acho que um dos benefícios do calor, casamento é esse. suave. Vamos dar uma água pra ela, gente. Uma água Tô aqui, geladinha. não Tá aí. É que tá calor por causa da luz, eu acho. A luz aquece mesmo. Mas eu acho que um dos benefícios do casamento tem que ser esse. Isso eu pensava. Com certeza. Porque eu sempre gostei muito de né, morar sozinha e tal. E eu falo isso, as pessoas dizem, nossa, mas tu não tem problema. Não tem, amor. Eu só acho o seguinte, tem que ter um plus, né? Tu tá saindo de uma situação em que tu te basta, tu te vira, tu vai pra cá, tu vai pra lá, tu faz o teu corre. Aí tu vai ficar com alguém que não vai te ajudar? Não, só um pouquinho. Então assim, se tu é bom nisso, vamos fazer assim, pega isso aqui pra ti. Eu sou boa nisso, eu pego isso aqui pra mim. Mas é uma troca. Eu acho que também isso. a questão financeira tem que ter um ajuste ali, né? Claro. Seja lá ele qual for, né? Mas tem que funcionar pro casal. Mas tem que funcionar, é isso. Mas em relação ao que tu estava falando antes, tem também, não quero dar spoiler, né? Tá. Mas se o problema é só teu, tu que te vire com o teu problema, assistam Pobres Criaturas. Esse tá onde? Na Amazon ou no Netflix? Não, tá no cinema, vai sair. Jura? Vai concorrer agora ao Oscar, eu acho. Gente, eu tô super por fora do cinema. Não, faz olha, muito é tempo uma que eu não vou. obra de arte. Sério? É uma obra de arte. Eu achei, pelo menos, é fortíssimo o filme. Uau! Fortíssimo, mas é de uma inteligência. Tá? Bah, então. Eu penso que tu tem que assistir, tu faz algum aqui dos teus encontros sobre esse filme, porque tem tudo a ver com a Afrodite. Uau! Vão ver esse final de semana, viu? Fica a dica. Já ficou a dica dela, Pobres Criaturas. E a dica, né, pra todo mundo, não, porque, tem que gente, ver, tem que legal. tudo a ver com o Afrodite, né? Ele faz uma, na verdade ele propõe uma, isso tá também escrito, assim, não é um spoiler. Ele faz uma crítica ferrenha ao espírito humano. Pô. Tá? E a feminilidade, no sentido de que a feminilidade, ela tem que prosperar, ela tem que aparecer, tem. Ela pode aparecer. Ela deve, né? Porque a força feminina, ela vem de uma coisa muito ancestral, assim, né? Mas aí vai assistir o filme e Vou. depois a gente conversa sobre. Bom, depois aí já temos tema de casa, né? Já temos tema de casa. Mas sabe que eu acho, Elisa, assim, que sentir desamor é algo que ninguém deve permitir-se. Deve, no mínimo, fazer assim um olhar pra dentro e de onde está vindo isso?
de mim mesmo, de uma autossabotagem, ou de alguém que está fazendo isso e eu estou permitindo, bom, independentemente das causas, eu preciso atacar e não me permitir sentir. Porque se eu não me amar, se eu não me cuidar, e eu falo isso às pessoas, tem várias pessoas que amam, adoram e elogiam, e tem várias que dizem, nossa, mas que egoísta. Eu falei, mas é um egoísmo, é eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, porque sendo assim, eu garanto todos os meus papéis, entendeu? Numa boa, e eu durmo bem. Eu durmo bem. É isso que eu preciso. Mas as pessoas aí é que tá, tem a psicologia positiva propõe 4 etapas, que eu acho bem interessante, né? O amor como elemento transformador. Primeiro, a consciência do trauma, a consciência do teu, a consciência do que tu tá vivendo, tá? Porque é muito fácil dizer que tu tem que ter amor próprio. Mas se a pessoa tá lá no fundo do poço, como é que ela vai ter amor próprio? Se tá toda ferrada, como entendeu? É que vai tirar? Ela claro. precisa se conscientizar, né? Aí tem técnicas de redução da ansiedade, que são os pensamentos, o esporte, a espiritualidade. São técnicas que a pessoa tem que conscientizar, tem que utilizar. É um caminho, é difícil, não é fácil. Claro. Eu não vou me espiritualizar do nada. É um processo. Sim, né? como é que tu vai do nada assim, né? Sabe? A narrativa, que é o tratamento psicológico e psiquiátrico, extremamente Que é a repetição. essencial. Né? Mas aí a pessoa só vai ter o amor próprio, ela só vai conseguir superar alguma coisa se ela tiver insight. Ela tem que conseguir olhar para dentro dela. E até para ter o tem insight gente dói, né? Que fica repetindo as mesmas... Então não evolui, não vai. Isso. Tá? E a ressignificação, a reconstrução do eu, que é o último passo, né? Tá? Então tu só consegue reconstruir, não é construir. É reconstruir, porque lá atrás tu estava construído de outra forma. Né? A reconstrução do eu, ela passa por um processo. Tá? Vou te dar um exemplo, assim, ó, bem prático. Quando eu tive que começar a escrever a dissertação do mestrado, eu tive um burnout. Fui parar no Moinhos, no hospital. Tá? Meu filho quase teve um negócio. Foi numa segunda-feira de manhã. Por quê? Porque eu olhei o caminho de escrever uma dissertação de mestrado como algo enorme. Sim, tu viu ai, meu Deus. Como é que eu vou começar isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá? Aí, quando eu tava me recuperando desse burnout, eu pensando, e aí tu te debate, não sei o que, isso e aquilo. E aí eu disse assim, gente, eu já corri maratona. Eu já corri 15 meias maratonas de 21 quilômetros. Tá? Então, quando eu tinha que correr um longo como esse, 21 ou 42 quilômetros, eu não enxergava os 21. Eu não enxergava os 42. Eu enxergava 3, mais 3, mais 3. Conforme vai tendo 3, isso. Mais 3. Então, assim, é uma construção do passo a passo. É aquilo que eu te falei do escrever, mesmo que seja só uma tarefa. Entendeu? Por exemplo, eu preciso superar alguma coisa, então eu vou fazer jardinagem. Entendeu? Mas faz eu vou alguma todos os dias lá e vou plantar a alface, a beterraba, eu não sei o quê, e ela tá envolvida num processo ali. Quando ela vê, ela fez uma horta enorme, e daqui a pouco ela tá ajudando a comunidade, e daqui a pouco tá ajudando o morador de rua, ou sei lá o quê, né? Tá? Então, assim, é um processo também de criação, né? A superação do desamor pelo amor é um processo de dor, de superação e de caminhada. Tem que se manter caminhando. Essa vida tem que se manter caminhando. Se tu parar, a constância é foda. Zerou. A vida é movimento, né? As pessoas idosas. Tem até uma série no Netflix que eu sugiro, que é super interessante de assistir, que é a Zona Azul. Ele fez uma pesquisa, um pesquisador de Stanford, lá na Universidade da Califórnia, ele fez uma pesquisa por 20 anos. E ele buscou os centenários, as pessoas que tinham melhor qualidade de vida e que viviam muito tempo. E ele descobriu que é uma zona no planeta que permeia alguns locais estratégicos, tá? E que essas pessoas, elas têm sempre, basicamente, os mesmos hábitos. De um lado do planeta para o outro. Da Ásia para os Estados Unidos, para a Europa e tal. Eles têm mais ou menos... E, essencialmente, é movimento,
Não só o movimento físico, mas Claro. é o movimento de significar alguma coisa. Eu tô fazendo alguma coisa aqui. Eu tô com as minhas amigas fazendo crochê. Eu tô desenvolvendo. Eu tô desenvolvendo alguma coisa. Eu tô fazendo bem... a horta. Eu tô colhendo uva. Eu tô pescando para a comunidade, né? Para levar lá para a comunidade comer. O significado, o propósito. Propósito. De novo. Tá? É algo que tem que ser levado pelo ser humano sempre. Às vezes a gente perde, né? Ele sai um pouco fora, mas tu tem que ir lá procurar de novo. Qual é o propósito? Né? Qual é o propósito da Kelly nesse programa? Qual é? Né? É trazer algum nível de discussão, de debate, de reflexão sobre assuntos extremamente importantes hoje para o mundo contemporâneo. Sim, né? eu não quero ficar só no raso. Eu Só não que isso vim tem um aqui preço. falar sobre bobagem, vim falar sobre a minha Claro. vida e como isso pode impactar a vida dos outros Claro. e melhorar, né? Então, acho que é por aí. A minha colinha foi boa, né? Me ajudou aqui em Tu algumas sempre situações. arrasa. Maravilhosa. Sempre arrasa. Eu sempre trago junto, né? Eu acho que o melhor de tudo isso, assim, independentemente dos questionamentos, eu, assim, não me atrevo a dizer que eu imagino o que tu deve ter sentido e tal. Porque eu não imagino. Mas, assim, a mulher que eu vejo hoje, essa força, essa coisa toda, sabe? Essa velocidade interna de olha, eu não vou me abater, eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu tô aqui, é superação, eu tô passando pelas etapas, eu tenho consciência. É porque tu é uma mulher de outro, Obrigada, assim. querida. E é por isso que tu tá aqui também. Porque o propósito do Afrodite não é trazer pessoas que vão falar, eu poderia muito bem ficar aqui na brincadeira contigo só no ha-ha-ha. Tá, tem uma parte que é o ha-ha-ha, que a gente tem que rir, tem que descontrair. Né? Mas a gente precisa aprofundar coisas. Porque, assim, podcast tem aos montes hoje, né? Tu chuta uma moita, tem muito podcast. Mas o que o Afrodite se propõe? Então, assim, é tocar nas feridas. Mas não só tocar nas feridas porque a gente quer machucar a galera. Não, a gente só quer assim, opa, chutei. Tipo, levantei pra tu cortar. Levantei a bola. Se tu vai cortar ou não, eu não sei. Mas daqui a pouco acende um sinal, uma luzinha em ti. E aí tu, opa, peraí. Acho que isso pra mim também tá batendo. Acho que isso, né? Então, é esse tipo de coisa. E a Elisa... Eu e a Elisa, gente, não existe pessoa que venha neste programa que não tenha química, tá? E eu vou bater nessa tecla sempre. Química não é química sexual. A gente tá falando de química, de relacionamento, que tu consegue falar, que tu consegue, sabe, fala isso, fala aquilo, resolve e tá tudo certo. E embora a gente se conheça há pouco tempo, eu sei que eu posso contar contigo, sabe? Eu tenho isso em mim. Tu nunca me falaste isso, mas eu sei. E olha que coisa louca, né? A minha ruiva favorita? Olha que a nossa amiga Fabiola vai ficar brava. Vai. Não, mas ela não precisa, porque ela não tá aqui porque ela não quer, mas ela tem que vir pra um debate junto com a gente, né? Ia ser interessante. Mas a gente vai marcar. Ela é ótima. Ela é ótima. A Fabiola foi co-host na primeira temporada. E, gente, assim, a Elisa tem muitas contribuições. E o mais legal é que ela sempre também se empresta trazendo esses exemplos da vida dela. Porque ninguém passa ileso. Não é porque a gente estudou, porque a gente tá não sei o que a gente não passou. Cara, a gente passou e continua passando e tem muito mais pra passar. E o legal é que a gente tá aqui pra dar as mãos e dizer que a gente tá junto. E que legal! E que coisa boa essa energia, né? Coisa boa. É isso aí. Maravilhoso. A mulherada tá poderosa. A mulherada tá poderosa, ninguém pode com a gente. É sobre isso. É verdade. Ai, que coisa maravilhosa. Gente, obrigada. A gente vai ter mais um episódio com a Elisa. E aí, assim, podem deixar sugestões, por favor, de temas, né? No que vocês gostariam de saber. Negociação. Isso, tudo isso que a gente pode até colocar ali, a gente faz uns stories juntas pra faz umas caixinhas de perguntas, de repente, pra gente poder explorar bastante isso, tá? Porque vamos tirar tudo que a gente pode dessa mulher enquanto ela não vem como co-host. Mas eu compartilho tudo que eu puder. Eu acho que essa vida é do conhecimento, da experiência. E o que a gente puder agregar sempre para os outros é muito valioso.
É isso Muito, aí. muito valioso mesmo. Muito E obrigada, quem puder, minha querida. meu amor, eu que te agradeço. Um brinde mais uma vez, maravilhosa. Obrigada. Musa, obrigada. Musa você, sempre. Gente, Afrodite é isso, verdade, sem mimimi. Beijos pra vocês e até mais. Um beijo, um sonho adornado no ar. Um carro, um vinho, seu olhar. O som e a cor de todo mar.